Vamos ler nessa tarde no livro de João, capítulo 21 e versículo 4 e versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Pela manhã, Jesus se aproximou, ou melhor, se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então Jesus lhe disse: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. A nossa pergunta para nós estudarmos nessa tarde é: por que eles não tinham o que Jesus perguntou ou o que Jesus queria? Esta é a pergunta que vamos estudar, portanto. Nós acreditamos que não era por causa do mar que não tinha peixe. Também acreditamos não ser por causa das redes. Acreditamos também não ser por causa dos barcos, que eles não tinham pegado peixes. Todavia, a Bíblia é um manual de Deus para nós, que nos ajuda a entender muitas coisas que nós temos em nossas mentes, indagações, e é através da palavra que nós tiramos as dúvidas que temos. E, portanto, nesta tarde, nós vamos tirar as dúvidas através da palavra do Senhor nosso Deus. Por que eles não tinham? No versículo número 2 do mesmo capítulo, diz a palavra do Senhor nosso Deus, onde vamos encontrar, diz assim a palavra: Estava juntos Simão Pedro. Então grave bem este primeiro nome, Simão Pedro. Ele estava junto na pesca. Ele estava junto com os demais, diz a palavra do Senhor nosso Deus. E a pergunta que nós devemos fazer neste momento: como estava a vida de Simão Pedro? Segundo o que nós observamos na palavra do Senhor nosso Deus, amados, o Simão Pedro estava desviado. Ele esqueceu o ministério que Jesus tinha dado a ele, a missão que Jesus tinha entregue a ele, e ele voltou a pescar. Portanto, ele estava desviado da vontade do Senhor nosso Deus. E quando a pessoa está desviada da vontade de Deus, evidentemente não tem como Deus abençoar, ou esta pessoa não tem como oferecer aquilo que Deus quer, de forma nenhuma. Então nós precisamos ter muito cuidado em nossas vidas, porque às vezes nós podemos estar na igreja, podemos estar cumprindo as atividades na igreja, todavia podemos estar desviados da vontade do Senhor nosso Deus. E o próximo nome que você vai encontrar no mesmo versículo número 2, a Bíblia diz Tomé. Tomé. Então, quando você pensa em Tomé, você vai chegar à conclusão que Tomé era um incrédulo. Porque quando disseram a ele que Jesus Cristo havia ressuscitado, ele não acreditou. Ele disse: se eu não colocar a minha mão lá, eu não vou acreditar. Então ele não acreditava por nada, de forma nenhuma. Então, onde há incredulidade, não pode haver milagre de forma nenhuma. Então não tinha como eles pescarem, ou eles apanharem peixes de forma nenhuma. Pedro desviado, Tomé incrédulo, e isso dificultava o cumprimento da missão deles, evidentemente. Portanto, irmãos, nós precisamos cuidar das nossas vidas no que diz respeito à nossa vida de comunhão com o Senhor nosso Deus.
não desviarmos da vontade de Deus, a nossa vida de convicção, a nossa vida de fé, e não sermos incrédulos de forma nenhuma. E o próximo nome que vai ser apresentado, diz a palavra do Senhor nosso Deus, no versículo 2 ainda, a Bíblia diz que é Natanael. Natanael. E Natanael era nada mais, nada menos do que um crítico, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Ele fala lá no livro de João, no mesmo livro, ele diz, capítulo 1, versículo 46, ele diz: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então perceba as qualidades, as condições desses homens. Pedro desviado, Tomé incrédulo e o Natanael crítico. Então nós não podemos ter uma vida de crítica de forma alguma. Nós precisamos ser pessoas que realmente tenham uma vida de sinceridade, de lealdade, e que não venha jamais prejudicar o próximo nem a ninguém. Então as críticas, elas prejudicam as pessoas, sem sombra de dúvida. E se tratando do Filho de Deus, ele não estava criticando qualquer pessoa, ele estava criticando o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, vejamos o próximo nome, ou nomes. No mesmo versículo 2 diz a palavra de Deus que estava ali também os filhos criticando o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, vejamos o próximo nome, ou nomes. No mesmo versículo 2 diz a palavra de Deus que estava ali também os filhos de Zebedeus, diz a palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus. Agora, quem eram os filhos de Zebedeus? Eles eram egoístas, porque foram eles que pediram à mãe deles para chegar ao Senhor Jesus e pedir ao Senhor Jesus para deixar eles sentarem ao lado de Jesus lá no reino, lá no trono. Isso chama-se, portanto, egoísmo. Nós não podemos ter uma vida egoísta de forma nenhuma. Nós necessitamos ser altruístas e não egoístas, porque isto não agrada ao Senhor nosso Deus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, a conclusão que nós chegamos, que eles não tinham nada, e eles disseram este não, de uma forma parece revoltado ao Senhor Jesus Cristo. Não, nós precisamos verdadeiramente de algo para apresentar ao Senhor quando Ele precisar. Necessitamos ter esta consciência de que somos nós que devemos dar frutos, somos nós que devemos ter algo para apresentar a Deus quando Ele pedir, e Ele vai pedir a cada um de nós, sem sombra de dúvida. Então, para que tenhamos o que o Senhor quer de nós, nós precisamos ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Então, nessa tarde, deixamos esta palavra com os amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, para que os irmãos reflitam muito bem, querido, e nunca possa dizer não para o Senhor Jesus, e dizer sim, nós temos algo para ti, Senhor. E que Deus possa abençoar cada um de nós, para que nós possamos estar sempre preparados para dizermos de todo o coração ao Senhor: nós temos algo para ti, Senhor. Nós temos algo que tu estás querendo, Senhor Deus. Isso vai agradar o coração de Deus. Isto vai trazer para nós felicidade, paz e alegria. Portanto, a minha oração nessa tarde é que Deus abençoe cada um de nós e que Deus nos ajude para que, quando o Senhor procurar algo em nós, possamos sempre ter e dizer: sim, Senhor, temos algo para te apresentar. Deus abençoe a todos.
em nome de Jesus.